Minha gente, olha, tem muita coisa, né, que os jornais estão publicando, que as televisões estão exibindo e tal, natural. Ontem o Jornal da Band exibiu uma entrevista feita pelo nosso companheiro Rodolfo Schneider lá no Rio de Janeiro com o Jair Bolsonaro, com informações muito importantes, uma entrevista muito objetiva. Hoje é a vez de Fernando Haddad dar a entrevista também para o Jornal da Band, e ontem na entrevista do Bolsonaro ele falou que o projeto que ele vai mandar para redução de maioridade penal não é para 16 anos, é para 17, foi uma mudança. Disse que não vai privatizar integralmente a Eletrobras, também é outra novidade, que a privatização será de alguns setores da Eletrobras, porque não é para entregar tudo para os chineses. Já sinalizou, ele disse que os chineses não estão investindo no Brasil, estão comprando o Brasil, não estão comprando coisas no Brasil, estão comprando o país, e ele se colocou de uma maneira resistente a isso. É a primeira sinalização que ele dá de que as privatizações não serão incondicionais. Falou a mesma coisa também sobre alguns setores da Petrobras, mas não da empresa, no campo também do horizonte privatista que vem defendendo. Falou da bancada numerosa de deputados que começará apoiando o seu governo, e deu outras informações que vocês podem conferir hoje na repercussão na mídia, também no site da Band e aqui na Band News FM. Tivemos ontem a reunião do PSDB, também em Brasília, né, com trocas de farpas entre Geraldo Alckmin, que sai muito ferido dessa derrota eleitoral, ele e o partido inteiro. O PSDB foi o partido dos grandes que mais apanhou, né, e falou que, insinuou que Dória é traidor e tal, e aí está o PSDB liberando sua militância para votar em quem quiser no segundo turno. Enfim, a campanha está aí caminhando e tem muita repercussão das coisas nos jornais de hoje. Eu quero me fixar, gente, nessa troca matutina de ideias com vocês, em algo que eu já comentei aqui antes mesmo do primeiro turno, em outras ocasiões e tal, e que hoje de alguma maneira me chamou muito a atenção na coluna do Nelson de Sá. Um abraço pro querido Nelson, na coluna Toda a Mídia. Essa coluna é uma coluna do Nelson de Sá na Folha de São Paulo, em que ele monitora o que sai sobre o Brasil na mídia internacional. E aí me chamou a atenção, não por ser novidade, mas pelo tom e pela relativa unanimidade com que a imprensa internacional, especialmente a partir de artigos de acadêmicos do setor universitária, cientistas políticos, especialistas em política internacional e também jornalistas de grandes publicações do mundo todo, sobre o que eles enxergam ser o horizonte próximo do Brasil. É bem verdade que essa leitura e esse diagnóstico, ou esse prognóstico que eles fazem, ela é uma leitura mais voltada para o que eles entendem ser o risco Bolsonaro, tá? Então vejam quais são as análises que o Nelson de Sá pensou na imprensa internacional. No Financial Times, Gideon Rachman fala que a ascensão de Bolsonaro abre uma nova e mais sombria fase da história mundial, e que mais uma vez o Brasil sintetiza essa tendência. Curioso que o Brasil não esteja no centro das atenções mundiais para nada, em lugar nenhum e nunca. Aí quando de repente a academia global quer situar-nos no centro do universo, é para dizer que nós sintetizamos um risco que é um risco global. Depois disso, no respeitadíssimo Financial Times, hein? Depois no Washington Post, Ishan Tharoor, também colunista de política externa, reproduz uma imagem da bandeira brasileira com a suástica dos nazistas. Fiquei impressionado, é a bandeira brasileira verde, de um fundo, a suástica em amarelo e aquele globo central em azul com a faixa em branco, ordem e progresso. Então vejam, no Washington Post, um dos jornais de maior respeitabilidade do mundo, o Ishan Tharoor, colunista de política externa, reproduz uma imagem da bandeira brasileira com a suástica e vê um novo golpe na democracia liberal do mundo. Mais uma vez voltamos para o centro do mundo, não para oferecer-lhe uma alternativa ambiental, não para funcionarmos como celeiro de alimentação, não para um povo miscigenado, para uma democracia que é a segunda democracia do mundo em número de eleitores, não, mas
para ameaçar a democracia global. O tom foi o mesmo, diz o Nelson de Sá, o tom foi o mesmo em artigos do Guardian, em inglês, com o professor da Universidade de Boston, um deles alertando que a democracia está numa encruzilhada no Brasil e também nos Estados Unidos. No New Republic, um professor da Universidade de Brown dizendo que o Brasil está à beira do autoritarismo. No Foreign Policy, um professor da Universidade de Chicago destacando que o futuro parece sombrio para a democracia no Brasil. Ele também destaca uma carta do sociólogo espanhol Manuel Castells, da Universidade de Berkeley, dizendo que o Brasil está em perigo e com ele o mundo todo. E aí incluem o Trump na história. A tomada do poder por um governo neofascista na Itália, a ascensão do neonazismo na Europa, o Brasil pode eleger um fascista, defensor de ditadura, misógino, racista e xenófobo. Estes adjetivos todos, vou repeti-los aqui: defensor da ditadura militar, misógino, racista e xenófobo, e eu acrescentaria defensor da tortura. O candidato Jair Bolsonaro deu margem a que colassem nele pelas suas condutas e frases nos últimos anos. Quem votou pelo impeachment de Dilma, saudando o torturador brilhante Ustra na Câmara dos Deputados para todo o Brasil assistir, não foi a minha mãe, foi o Bolsonaro. Então, se alguém disser que Bolsonaro é simpático à ditadura como método de interrogatório, e no caso aí citando, atenção, não é a tortura como ele depois coloca, tortura de um sequestrador para levar o filho de alguém. Não, ele ali elogiou um torturador que torturou presos políticos. Então, quem deu margem a colar esses adjetivos muito negativos na imagem dele próprio foi ele, Bolsonaro. Então, isto que fique claro. Agora, também é preciso dizer que a academia, ou quem quer que seja aqui no Brasil, qualquer eleitor, qualquer um de nós, que exalte essas possibilidades da democracia brasileira estar ameaçada por Bolsonaro, por uma eventual vitória de Bolsonaro, não pode não fazer a mesma coisa ao referir-se a uma eventual vitória de Haddad e de Lula e do PT. Parafraseando a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, uma democrata de mãos cheias, o que está acontecendo na Venezuela é uma conspiração imperialista contra a democracia venezuelana. Estes dias, um preso político na Venezuela foi assassinado, jogado do 9º andar do prédio, ou 10º andar do prédio da polícia política em Caracas. E eu não vi pronunciamentos no âmbito do PT dizendo nada que nos coloque diante de uma vitória dele em ameaça semelhante ao que está acontecendo aqui do lado da fronteira do Brasil. Falta à academia também, incluindo na imprensa internacional, analisar os riscos semelhantes à democracia brasileira na hipótese da vitória de Haddad. Notem, eu entendo que eles tenham essas preocupações e lancem mãos desta imagem que o próprio Bolsonaro construiu de si mesmo para apresentar um risco à democracia brasileira na hipótese de Bolsonaro vencer. Não lhes tiro razão na análise, ou não lhes tiro o direito de fazer essa análise, longe de mim. Agora, cadê a análise para o campo da esquerda? Já que no campo da esquerda, em aberrações semelhantes, a presidente do PT diz coisas como essas em relação à ditadura de Maduro, tá certo? E o candidato do partido à presidência da República lava as mãos quando perguntado sobre a Venezuela. Isso não é problema meu. Então, não vale botar um ouriço na cabeça da direita, dizendo que ela é a ameaça única à democracia, se é que a democracia brasileira está ameaçada, e não colocar o ouriço que cabe na cabeça da esquerda. Por que eu estou falando isso tudo, minha gente? Para contemporizar críticas a um ou a outro? Não. É para negar, mais uma vez, expressando aqui uma convicção absolutamente pessoal, de que a democracia brasileira esteja em risco, quer com a vitória do Haddad, quer com a vitória do Bolsonaro. Isso é uma conversa fiada da academia global e de muita gente que quer explorar um lado e o outro da disputa política, colocando essa ameaça no horizonte, quando ela não é real. A tendência desses candidatos
não só depois de um dos dois eleito, mas já no processo do segundo turno, é uma tendência de caminhar rumo ao centro, porque eles não têm alternativa. Ambos encostaram na ponta extrema de suas posições ideológicas, a direita e a esquerda. Não há como Bolsonaro ir mais para a direita, nem Haddad ir mais para a esquerda no jogo eleitoral em que estão colocados, e menos haverá ainda no exercício do governo que pretendem conquistar. Eles terão que negociar com um Congresso que está aí com 30 partidos. Eles terão que se compor. Vejam que o discurso de ambos no segundo turno está menos enfático do que no primeiro, sob todos os aspectos. Qual deles radicalizou o discurso no segundo turno? Nenhum dos dois. Qual deles sinalizou uma moderação nesse discurso, até mesmo em algumas cláusulas que vinham defendendo de forma muito sólida no primeiro? Cadê a Constituição proposta por cada um deles? Ou por seus assessores? Foi pro Beleléu. Uma autoconstituinte, notáveis, nova Constituição. Cadê? Não tem. Cadê o discurso? Olha, vejam, quando o Lula diz não me visita mais na prisão, vai cuidar da campanha, isso é um caminhar ao centro, ou não é? Isso é dizer, olha, tem outras pessoas para você visitar, camarada. Vai negociar, vai abrir frente, vai discutir. Quando ele discute uma composição com o Ciro Gomes, que é natural, é previsível, Ciro Gomes não está tão à esquerda quanto o PT, então é um caminhar ao centro. E se compuser com Ciro Gomes do PDT, terceiro colocado na eleição, não poderá compor uma maioria no Congresso apenas com isso, então terá que caminhar mais ainda ao centro. E essa é a tendência. Assim como Bolsonaro, colocando a bunda na cadeira de presidente da República, ou Haddad, o calor que emanará da realidade nas partes baixas de suas excelências, lhes determinará pragmatismo, lhes determinará composições. Vejam, uma democracia, o que há aí é o seguinte, parece que as pessoas estão em pânico com o movimento do pêndulo histórico entre conservadores e progressistas e tal. O pêndulo da política brasileira neste momento caminhou já no primeiro turno e pode ser que confirme no segundo, em direção a uma posição, a um grupo, a um núcleo conservador, muito conservador. Tanto quanto caminhou em direção a um núcleo de esquerda em 4 vitórias sucessivas do PT. O que aconteceu com a democracia brasileira diante das ameaças que apontavam Lula como o fim do mundo? O que aconteceu? Nada. E o que aconteceu com o radicalismo de Lula? Passou a incorporar Sarney, Jader, Renan, Collor, Maluf, todos aliados dele. Passou a incorporar partidos fisiológicos na composição do Congresso. Então é o seguinte, a mudança de parâmetro na negociação política me parece que é uma realidade. A população foi lá e disse, esse tipo de fazer política eu não quero mais. Muda o parâmetro. Ok, isso é um avanço para nós. Tanto a esquerda quanto a direita, pouco importa, aquele jogo vagabundo de toma lá da cá, a sociedade diz que não quer mais. Ceifou várias cabeças coroadas da política com esta intuição, com esta vontade de mudar. Agora, mudando isto, quer com um governo de direita, quer com um governo de esquerda, me desculpem os acadêmicos, os doutores, os titulados, eu acho gaiato um sociólogo espanhol ouvir falar de ameaça à democracia no Brasil, estando a Espanha na iminência de uma ruptura territorial com a independência da Catalunha. Aquilo lá é uma ameaça a alguma coisa que unifique o país. Aquilo é uma ameaça à integridade de um território nacional. Aquilo é uma ameaça a uma bandeira, a um hino, a uma língua, a uma seleção de futebol única. Lá eles estão com uma baita de uma ameaça. Ou alguém acha que aquilo que aconteceu na Catalunha há poucos meses não vai reaflorar daqui a pouco ou numa próxima geração? Aí vem cagar esse tipo de regra no quintal dos outros. Me desculpem, isso é um baita do exagero. É um baita do exagero. Eu quero saber o seguinte, quais são os sinais? Quais são os sinais e as possibilidades? Que sinais pode ter numa frase ou outra? Se você soltar o Mourão e o Zé Dirceu, né, e der a eles espaço para falar porcaria, eles vão ficar falando porcaria. São sinais, né?
Mas quais são as possibilidades concretas do judiciário brasileiro, com o protagonismo que conquistou, ficar de joelhos diante de um governo Bolsonaro ou de um governo Haddad? Qual é a possibilidade de um Congresso Nacional fragmentado como esse, expressando a vontade de 147 milhões de brasileiros, no dia seguinte se ajoelhar diante de um governo do Haddad ou do Bolsonaro? Qual é, minha gente, a possibilidade, apesar da grande quantidade de paspalhões querendo inventar algemas para a liberdade de imprensa com esse discurso de regulação da mídia, quantidade de jornalista louco para trabalhar na Globo, louco para trabalhar na Band, louco para trabalhar na Folha de São Paulo, estão aí na periferia do mercado porque suas competências não os puseram dentro, que estão fazendo aí esse discurso de regulação da mídia, tudo em blog subsidiado por partido político, é enorme. Mas qual é a possibilidade concreta da sociedade brasileira abrir mão da liberdade de imprensa em nome dessas palhaçadas que eles estão pregando? Qual é a possibilidade da gente ter a volta das prisões políticas, da tortura política, como a Venezuela agora parece estar praticando de maneira muito explícita, jogando adversários pela janela do 10º andar da sede da sua polícia política em Caracas? Qual é a possibilidade concreta, minha gente, da sociedade brasileira e das próprias forças armadas, da sociedade brasileira tolerar e das próprias forças armadas fazerem algo que repita, por exemplo, 64? Então vamos parar com isso. O último domingo deu a seguinte demonstração: nós somos uma baita de uma democracia. A segunda maior democracia do mundo em eleitores ativos, 147 milhões de bípedes, homens e mulheres. Nós queremos a democracia. Agora, a maioria parece querer agora um período conservador, que vai mudar parâmetros de gestão pública, ou políticas públicas, em várias áreas que não são do agrado da esquerda, dos seus oponentes, porque assim é. Só faltava a esquerda se eleger para cumprir uma pauta de direita, ou a direita se eleger para cumprir uma pauta de esquerda. Querem minha opinião muito pessoal? Me preocupa a pauta da direita no meio ambiente. Me preocupa a pauta da direita na questão dos direitos humanos, na questão dos direitos sociais. Mas não me apavora no sentido de ameaçar a minha liberdade, de ameaçar a minha autonomia, que daqui a 4 anos votar contra ela. E o jogo é esse. Então, minha gente, eu acho que para quem está a fim de refletir um pouco, sem embarcar nessas canoas, típicas, aliás, do período do impeachment, vocês lembram como foi? Ficaram brigando com a mãe, com o irmão, com a tia, com o marido, com a mulher, para depois descobrir que entraram numa roubada com essas brigas. Não entrem nessa. Nós não estamos diante de um abismo nem do fim do mundo, quer com Bolsonaro, quer com Haddad. A democracia brasileira é maior que os dois. E o Brasil é maior que tudo isso junto. E vamos continuar tocando o nosso destino. Vamos lá.